Olá, amigos da TV Justiça, estamos de volta com o programa Síntese, a primeira edição do nosso programa neste ano de 2011. Aliás, Karina, uma característica que nós temos em relação a estas semanas que marcam a abertura do ano judiciário de 2011, nós temos uma série de características especiais. Uma já foi comentada até durante o direto do plenário desta quinta-feira, foi a edição número 200. 200 programas na versão direto do plenário, houve outras versões, outros títulos que foram dados a essa transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. O programa já se chamou Justiça em Ação, já se chamou Sessão Plenária, mas na versão direto do plenário nós já estamos com 200 programas, exatamente o tempo de participação da Karina Zucolotto, que está desde o início exatamente desta nova versão que nós temos das transmissões ao vivo do plenário nas quartas e quintas-feiras e também nas sessões especiais, como foi o caso do dia 1º de fevereiro de 2011, que foi exatamente a abertura dos trabalhos do ano judiciário de 2011. Daqui a pouquinho, tudo isso você vai conferir aqui em síntese nos destaques da semana. Mas antes, Karina, existe uma questão também, que é o fato de que quando falamos de abertura dos trabalhos do judiciário, e particularmente do Supremo Tribunal Federal plenário, nós estamos falando também de perspectivas do ponto de vista dos julgamentos que deverão acontecer. Já tem muita matéria que já chama atenção até do ponto de vista internacional para os julgamentos de 2011. Sem dúvida, Carlos, e também aguardando com muita ansiedade a nomeação do 11º ministro da Suprema Corte, que deve colocar uma situação, o Supremo Tribunal Federal, a definir situações que o ano passado ficaram pendentes, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, a possibilidade, não é, de deputados e senadores que, porventura, tivessem renunciados aos seus mandatos, se eles são inelegíveis ou não. O caso também Cesare Battisti, que quando do julgamento trouxe uma polêmica muito grande, e à época, me lembro, ministro Eros Grau foi o voto que desempatou toda a polêmica a saber se deferia-se ou não a extradição. E quando a gente fala em perspectiva de julgamentos e julgamentos que influenciam na vida de todo cidadão brasileiro, a gente lembra da arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre os fetos anencéfalos da relatoria do ministro Marco Aurélio, que é uma grande expectativa já há algum tempo. Vamos ver se esse ano a gente tem esse julgamento histórico aqui no Supremo também. O caso das cotas raciais, casais do mesmo sexo em terem os mesmos direitos daquelas pessoas que estão em união homoafetiva, casais de sexos diferentes, né? Então, são temas que chamam a atenção e que todos aguardam que nesse 2011 venham a plenário para julgamento. Já até essa indicação já confirmada do ministro do STJ, Luiz Fux, já a expectativa da realização da sabatina, posteriormente à posse. E aí, essa questão da possibilidade de empate no plenário do Supremo Tribunal Federal, ela acaba sendo superada e criando-se, portanto, aí sim uma expectativa mais forte da resolução de temas que ficaram em suspense exatamente no ano passado, como é o caso desses casos que você citou, Karina. Agora, com relação a isso e a expectativa que existe para 2011 do ponto de vista exatamente dos julgamentos que nós vimos no direto do plenário aqui no Síntese, mas também há diversos aspectos relacionados à atuação do próprio Poder Judiciário como um todo, questões administrativas, a visão da justiça e o próprio papel do Estado. Isso foi abordado na solenidade de abertura do ano judiciário de 2011, solenidade realizada na manhã do dia 1º no plenário da Suprema Corte. A cerimônia é realizada desde 2004 e este ano contou com a participação da Presidente da República, Dilma Rousseff, do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, do Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, ministros da Corte e dos demais tribunais superiores, juízes e também, aquela expressão que até algumas pessoas não gostam, operadores do direito. Mas é uma expressão usada também, vamos a ela. Os presidentes do Senado Federal, o senador José Sarney, da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, eles não compareceram em razão de compromissos no Congresso Nacional, exatamente uma época de posses também em Brasília, toda uma movimentação após justamente o ano eleitoral de 2010. Logo no início do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, a referência aos desafios deste terceiro milênio em relação ao papel do Estado, e aqui em particular do Poder Judiciário. Não foram poucas autoridades de diferentes áreas de conhecimento e atuação que se referiram ao terceiro milênio como o século do Judiciário. E assim também eu o estimo, porque as crises e controvérsias de toda a ordem, nestes tempos de globalização, liberalismo econômico
e a afirmação crescente de uma sociedade plural e democrática já tinham exigido que o Estado administrador e o Estado legislador se reorganizassem e capacitassem para realizar o bem comum em velocidade mais próxima daquela que pauta a agenda das demandas da sociedade. Ficava, pois, ao Estado juiz, por iniciativas próprias, mas em arranjo harmônico, aviar o que fosse necessário para distribuir justiça mais ampla, adequada, efetiva e em tempo razoável. Estou convicto de que o estamos fazendo sem perda de tempo. Nossos movimentos têm sido ágeis, porém seguros. A palavra de ordem que nos tem governado são modernização responsável e comprometimento com a cidadania. Operamos aquilo que, não sem razão, alguém já denominou revolução silenciosa do judiciário brasileiro. O ministro ainda falou sobre o ano que passou, segundo ele, marcado por desafios no reconhecimento das fragilidades do Poder Judiciário em relação às demandas da sociedade. Vamos ver. São inegáveis, pois, não só o esforço extraordinário de que se deram prova os juízes e tribunais, mas, acima de tudo, o empenho, a sinergia e o entusiasmo que comprometeram a todos na prestação da tutela jurisdicional sob as múltiplas dimensões em que esta se desdobra. Foi preciso boa dose de coragem para reconhecer fragilidades, confessar desacertos, confrontar carências e propor-lhes remédios viáveis, calcados em experiências controladas e em possibilidades não temerárias. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, ostentou um desempenho extremamente animador em termos de resposta aos apelos da sociedade por mais efetividade na prestação jurisdicional. Foram distribuídos neste ano apenas 41.098 processos em oposição aos 106.128 feitos registrados em 2007, o que representa a média de 311 processos mês para cada ministro. Em 2007, a média foi de 804 processos por mês para cada ministro. Ao final do exercício, o Supremo chegou à marca de 88.701 feitos em tramitação, enquanto fato histórico para a Corte, que depois de 11 anos alcança um acervo processual de menos de 90 mil processos. Esses e outros consideráveis resultados obtidos em 2010, testemunhos de desempenho singular, nem sempre reconhecido, em favor do cidadão, constituem produto direto da introdução de medidas concebidas, formuladas e negociadas pelo Judiciário, como, por exemplo, a sistemática da repercussão geral, que possibilitou, em pouco mais de 3 anos de vigência, a alteração significativa do perfil de julgamento da Corte. Quando se fala em termos de papel do Estado, em termos de poder judiciário, de república, poder executivo, poder legislativo, particularmente em tempos de globalização, sempre fica também em jogo a perspectiva destes papéis em relação ao concerto mundial e a repercussão justamente dos atos que são tomados dentro dos poderes da República sempre estão também sob o holofote da própria mídia e particularmente quando há a manifestação pública do presidente de um dos poderes. No caso especificamente, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, o Brasil foi sede da 2ª Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional no Rio de Janeiro. Foram mais de 350 presidentes e representantes de cortes constitucionais de todo o mundo. O ministro disse que diversas instituições criadas nos últimos anos foram destaque na apresentação do Poder Judiciário brasileiro aos participantes daquela conferência. Relato com orgulho a surpresa dos partícipes estrangeiros perante alguns aspectos da vida judiciária brasileira, tais como a transparência com que os julgamentos são conduzidos, televisionados em tempo real pela TV Justiça, o desempenho extraordinário da Justiça Eleitoral e a existência do Conselho Nacional de Justiça. De todos, porém, o que mais nos surpreendeu e admirou, provocando declarações públicas de reconhecimento do fato, como expressão maiúscula do amadurecimento do nosso Estado democrático de direito, da democracia representativa e da consciência política dos chefes de poderes, foi a revelação da existência dos pactos republicanos
como um peculiar mecanismo de aprimoramento da nossa ordem jurídica. E é à luz e na reminiscência desse reconhecimento internacional que me dirijo agora com muita reverência aos chefes dos poderes executivo e do poder legislativo, para lhes exaltar a participação concertada e decisiva para o aperfeiçoamento da justiça e do ordenamento jurídico na celebração dos pactos republicanos. E por falar em pacto republicano, um novo pacto foi proposto formalmente pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente ou presidenta Dilma Rousseff. Daí vamos direto a outro trecho, já no final do discurso, incluindo a resposta da presidente a essa proposta do ministro César Peluso. Vamos ver. Senhora presidente, tomo a liberdade de lançar aqui, de modo formal, a ideia de firmarmos o terceiro pacto republicano, para, em substância, dar continuidade ao processo de aprimoramento da ordem jurídica e consolidar o processo de modernização da máquina judiciária. Alguns temas já começam a amadurecer, com a modificação da natureza dos recursos extraordinários, para efeito de lograr razoável duração das causas judiciais e restaurar a certeza do direito e a credibilidade da justiça. Com estrito respeito a todas as garantias constitucionais, como o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa, a coisa julgada e os demais princípios inerentes ao devido processo legal, tal proposta tende a eliminar, entre muitos outros inconvenientes, manobras processuais que retardam o cumprimento das sentenças e impedem o exercício de um dos direitos mais fundamentais dos cidadãos, aliás, objeto agora de ostensiva regra constitucional, o acesso a uma justiça rápida e eficiente. Reitero ainda, agora confortado pela manifestação de Vossa Excelência, a proposta que avancei em meu discurso de posse como presidente da Corte, da criação em nosso território, possivelmente com o apoio também de organismos internacionais, de uma universidade multidisciplinar, que tenha por objeto a segurança pública e o desenvolvimento social. Seu propósito magno é o de gerar massa de reflexões acadêmicas para abrir perspectivas de ação no combate à criminalidade e à pobreza com os recursos de diferentes áreas de especialização. As perspectivas do Poder Judiciário para este ano 2011 são ambiciosas, mas sozinhos não poderemos concretizá-las na plenitude de suas forças. Não é por acaso que a Constituição prescreve, como afirmação, programa e tarefa, que os poderes são independentes, mas não podem deixar de ser harmônicos entre si. Se assim tem sido desde já algo longo período de estabilidade político-democrática, que é também obra inegável da atuação do Judiciário, a quadra histórica pede-nos um passo além, na construção não apenas de uma nova consciência cívica, mas, sobretudo, de uma revigorante cultura de solidariedade, interação e respeito institucionais entre os poderes, nos limites que nos outorga a Constituição da República. É mister reafirmar, mediante ações concretas, as duas inseparáveis dimensões republicanas conciliadas no seu texto. A independência do Judiciário, que não abre mão desse predicado que constitui a essência de suas atribuições constitucionais, e a convivência harmônica dos poderes. Independência, está claro, não é submissão, mas tampouco pode significar oposição sistemática. E a proclamação da harmonia, sobre figurar perceptível exigência da fecundidade das ações práticas, convoca os poderes para a busca permanente de entendimento ordenado ao desenvolvimento virtuoso da nação, entendido não apenas como progresso econômico, mas como avanço social, educacional e cultural, necessários à emancipação da sociedade em todos os planos da virtualidade das potencialidades humanas. Afinal, é essa a razão mesma da existência das instituições do Estado que nos cabe representar neste momento histórico. Senhora Presidente, ao finalizar, quero agradecer ainda uma vez a honrosa presença de Vossa Excelência, que no ato de abertura do ano judiciário traz um sentido simbólico da confirmação da ideia da harmonia entre os poderes. E em nome dessa Suprema Corte, manifestar a fundada expectativa
de que, sem prejuízo da independência indeclinável de todos, possamos manter uma relação marcada sob o signo do diálogo, da compreensão mútua e da disposição permanente para o elevado entendimento que nos pedem os superiores interesses da pátria. Declaro abertos os trabalhos do ano judiciário de 2011. Muito obrigado. Da minha parte, o nosso terceiro quarto afirmado. Nossa também. Pois aí nós tivemos a possibilidade meio que de uma informaçãozinha de bastidor, o microfone estava aberto, e que, na verdade, é uma boa notícia, né? A presidente Dilma se manifestou justamente com o ministro, ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, no sentido da realização efetivamente desse pacto. E aí aproveitamos e repetimos isso para o telespectador, evento de solenidade de início do ano judiciário, abertura do ano judiciário de 2011 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu na terça-feira, dia 1º. No dia seguinte, quarta-feira, aí nós tivemos a primeira sessão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E os destaques dessa sessão e ainda da sessão da quinta-feira, dia 3, é o que você vai ver daqui a pouco aqui em síntese, na TV Justiça.